Então, eu vou falar hoje sobre a petição inicial. Toda petição inicial, deixa eu arrumar aqui, deve constar o valor da causa, cuja sua fixação ela deve seguir todos os preceitos dos artigos 291 ao 293 do CPC. Toda causa será atribuída um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente. Ou seja, o valor da causa ele deve constar tanto na petição inicial como na reconvenção. E como que ela deve ser? Qual que é a base para isso? Segundo o artigo 292, a partir do inciso 1, estabelece que na cobrança de dívida, por exemplo, deve ser a soma monetária de toda a dívida, né, do valor principal, com juros de mora vencidos e também pode-se ter outras penalidades, até a data da propositura, né, até a data da demanda, vamos dizer assim. Na petição inicial, na ação também, que é sobre o objeto, a existência, a validade, o cumprimento, a resolução ou a rescisão de um ato jurídico, qualquer que seja, o valor da petição deve ser o valor do ato ou da sua parte controvertida. Já numa ação de alimentos, né, conhecido como pensão alimentícia, o valor da causa deve ser a soma de 12 vezes o valor, 12 vezes prestações mensais. Já na ação onde verse sobre divisão de demarcação, de reivindicação, o valor que a área é avaliada ou o bem, né, do bem objeto do pedido. Já na ação de indenização, inclusive aqui é fundado em dano moral, o valor da ação deve ser o valor pretendido pelo autor. É lógico que tem que ter uma certa boa-fé, como bem prevalece o artigo 5º, né, do CPC. Na ação em que há acumulação de pedidos, por exemplo, a quantidade de pedidos, a soma de todos esses pedidos deve ser o valor da causa. Já na ação em que verse sobre pedidos alternativos, o valor da causa ele deve ser o de maior valor. Agora, se a ação ela versar sobre pedidos subsidiários, que é onde equivale-se uma ordem de pedidos, né, uma hierarquia de pedidos, melhor dizendo, o valor da causa será o do pedido principal, ainda que ele não seja o maior. Quando os pedidos e as prestações, prestações vencidas e vincendas, será considerado o valor de umas e outras parcelas, para se estabelecer o valor da causa. O valor das prestações vincendas ele será igual à prestação anual, se a obrigação, neste caso, for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano. Se por tempo inferior a um ano, a soma será igual à soma de todas as prestações. Esse será o valor da causa. Tem mais. O juiz ele pode corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa. Quando, Rafael? Quando que isso pode acontecer? Quando ele verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Ou quando o proveito econômico, né, a parte ela quer um valor, né, ele persegue ali um valor, caso em que considerar o recolhimento das custas compensatórias, vamos dizer assim, né, da custa correspondente. Já o CPC lá no seu artigo 293
estabelece que o réu, né, a pessoa que está sendo processada, ela pode sim impugnar, contestar o valor que foi pedido na inicial pelo autor. Aonde, Rafael? Na preliminar de contestação. O valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de quê? Se ela não fizer isso na contestação, será aplicada uma pena de preclusão. Vai perder o direito de reclamar. O juiz decidirá a respeito e ele vai impor, se o caso, dependendo do caso, complementar das custas. Tá, mas vamos lá. Por que é importante o valor da causa? Qual que é o propósito disso? Bom, o valor da causa ele é importante em vários sentidos. Pelo menos 4. O primeiro deles é porque o valor da causa é a base de cálculo das custas judiciais. O segundo é que o valor da causa ele pode sim determinar a competência daquela demanda. Como, por exemplo, se for menos de 40 salários mínimos, o juizado especial cível. E também, de acordo com... pode também definir a questão do recurso. E em quarto lugar, e não menos importante, o valor da causa ele é importante também para a base de cálculo de multas processuais. Por exemplo, litigância de má-fé. E também o valor da causa, né? Ele também é importante caso o juiz condene a parte perdedora do processo em os honorários sucumbenciais. Então, esses são os motivos de se exigir numa petição inicial ou na contravenção o valor da causa. Essa é a sua importância. E entre outras importâncias. Só que vale frisar aqui, como eu falei no início, que toda petição, em regra, precisa ter o valor da causa. Existem demandas que não tem como você precisar. Principalmente em pedidos genéricos. Quando não tem como saber o valor universal, pela universalidade dos bens,